capítulo 1, vamos ler o verso 3, né? Falamos isso quarta-feira, mas vamos ampliar o assunto agora, né? Em relação a isso. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Fechamos nossos olhos. Eterno Pai Celestial, tudo que está sendo falado aqui é pura eleição, aonde Deus predestinou os seus filhos desde antes da fundação para esse grande momento, sim. É um grande momento, será um arrebatamento, mas muita gente não sabe sobre isso. Será tão simples, que as pessoas não conseguirão ver. Mas, Pai, ajuda-nos, Pai, aos nossos olhos, aos nossos sentidos espiritual, estar atento a esse movimento do Espírito Santo e que possamos não perder, mas estar ali naquele grande momento. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. A gente falou sobre uma questão muito importante, né? Que nós já somos muito conhecedores da palavra, no sentido de como devemos agir, como devemos viver, como devemos sermos uns com os outros. E isso, a gente podia usar a expressão, isso é doutrina dos apóstolos, doutrina de Jesus Cristo, doutrina que está dentro da mensagem. Então isso, com o tempo você vai ensinando, e aquilo vai fazendo parte de você. Mas tem uma coisa que o mensageiro também usou, e vários homens de Deus usaram, que é a questão não só da doutrina, da vida. Esse é o ponto mais crucial de a gente ter em nossas vidas, é a vida. Eu posso ser um conhecedor, muitos homens inteligentes ser um conhecedor da palavra de Deus e não ter a vida. Porque a vida, ela tem que manifestar alguma coisa. É igual Jesus Cristo, na simplicidade dele, claro que você viu ele fazer cura, viu fazer libertações, viu toda essa manifestação. E a nossa tendência é olhar para a cura, salvação, libertação. Essa é a nossa tendência humana. Mas eu queria que você tentasse olhar a outra coisa que Jesus é, que prova para você que nele há vida. É você dizer, mas irmão, curar não é vida? Libertar não é vida? Sim, num padrão sim, mas essa não é a importância. Vou explicar para você, e você vai ver uma escritura que está muito relacionada a isso. Quando Jesus mandou os discípulos andar, aqueles que eram seguidor deles, eles saírem dois em dois e iam numa cidade, e em outra cidade falar e pregar e mostrar, eles viram maravilha, eles fizeram grandiosas coisas, e eles vieram todo feliz, todo alegre. Eu vi fazer isso, eu vi acontecer isso, eu vi fazer aquelas coisas, aquelas maravilhas. Jesus falou assim, ei, não se maravilhe por isso, se maravilhe por o seu nome está escrito no livro da vida. Então ele está, olha só, ele tirou toda aquela imagem, fiz aquilo, fiz acima, eu vi Satanás cair do céu, aquela coisa toda, e falou assim, se alegre e fique feliz, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Ele quebrou aquela criancice, vamos dizer dessa maneira, para você entender. Ele quebrou, mostrando aonde estava a vida. E é esse ponto hoje que eu quero tentar colocar mais profundo dentro de nós. Porque conhecer as Escrituras, saber, entender, é importante. Mas essa vida está dentro de nós. Esse é o ponto que eu queria chegar hoje.
E quando você, o irmão Bruno vai chegar numa expressão, vai dizer assim, eu quero ler esse pedacinho porque esse é importante nós saber. Agora espero que você possa ver que, quero dizer, a adoção tem a ver com a chegada da maturidade. Então, quando você entender isso, está chegando a adoção, quando você está sendo maduro, o que acontece quando uma pessoa chega a ser madura? Pessoas maduras não se gabam e nem se vangloriam. Então, aqui está o ponto. Pessoas maduras, elas não vão se gabar e nem vão se vangloriar. Você viu Jesus se vangloriando de alguma coisa? Não há isso. Porque ele está maduro. E eu quero botar alguns pontos de Cristo para a gente guardar em nossas mentes e para nós também termos isso em nossas vidas, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, aqueles que se humilham, o que acontece? Deus exalta, né? Porque eles estão se humilhando na mão potente de Deus. Eu não estou dizendo para se humilhar em relação a homens, não, eu estou dizendo, se humilha. Esse humilhar está relacionado a você se entregar à verdade. Entendeu? Quando está se falando ali, se humilha, ele está se rendendo ao Deus vivo. Aí tem um ponto importante para você entender. Então, você sabe que Jesus é manso, né? Manso de quê? Manso, humilde, manso de coração. Não é isso que a Escritura diz? Ele é manso, ele é humilde e de coração. A palavra ainda quis colocar o coração para dizer que é onde vem todo o nosso sentimento e toda a nossa ação. Eu vou dizer, Jesus é manso e humilde, e tirar o coração, mas ele apontou para o coração, a Escritura coloca. E agora, ele também, você sabe que em João 13, né, ou na ceia também, 11 de Coríntios, né, está confundado o mestre fazendo a ceia, se lembra? Lava pés. Então ele prova que se ele é mestre e senhor, por que ele lava o pé? Você viu algum mestre aí, algum doutor, algum homem grande lavar pé? Ou algum dono da empresa se baixar a tal nível que aos empregados? Jesus está mostrando outro padrão, porque todos esses padrões que estão aqui, que eu vou falar para você, eles são do céu, irmão. Ele não é da terra. Por isso que ele diz, né? O maior é aquele que serve. Sempre o maior vai ser aquele que serve. Nunca vai ser o contrário no reino do céu. Aqui no mundo, aquele que serve é o que é o trabalhador, é o que vai fazer aquelas coisas que a gente usa até aquela expressão, é o peão. Mas no reino do céu, o trabalhador, aquele que serve, esse é o maior no reino dos céus. E ele vai colocar esses pontos. Mestre e Senhor, ele está fazendo lava-pés dos discípulos. Ele esvaziou a si mesmo, se lembram? Tirando uma forma, ele estava na glória, ele tinha a mesma essência que Deus, ele se esvazia, ele entra na forma de um homem e se humilha. Olha o nível. Isto é vida. É isso que eu quero que você entenda. Não é só regras, doutrinas, costumes que está forjado e muitas vezes dentro da igreja. Eu tenho que agir dessa maneira. Eu tenho que fazer dessa maneira. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser sincero. Eu não posso mentir. Não sei não. A vida produz isso. Olhe bem. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não podia nascer numa casa boa? Ele não podia nascer como um rei? Como um príncipe e depois se tornar um rei? Ele nasce numa manjedoura e não tem nem lugar para reclinar sua cabeça. Outra coisa que acontece muito em Jesus Cristo, eu estou colocando alguns pontos para você, é no Getsemane. Ele é obediente total ao Pai.
Pai. Ele sabia que era possível ao Pai mudar todo o quadro, mas ele diz assim: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Você percebeu aqui? Isso é vida. Novamente prova que ele tem vida dentro dele, produzindo uma coisa muito além da questão humana. E ele está mostrando isso para um padrão de nossas vidas, para a gente parar de começar a olhar naquelas coisas grandes que ele fez e olhar como ele vivia. Esse é um ponto para você analisar. A entrada em Jerusalém, ele entrou com uma jumentinha, ele embarcou e entrou. Você veria um rei entrando com uma jumentinha? Você veria um rei num cavalo branco, poderoso, com todo o seu exército entrando, com toda a sua pompa. Ali, ele entra com uma jumentinha. E agora, o ponto importante que eu falei, quarta também, a questão, se lembra da festa de casamento, que foi o primeiro milagre que Jesus fez? O que ele tem a ver com esse milagre? Por que ele vai transformar a água em vinho? Qual o interesse? Nenhum. Mas a mãe dele, Maria, pede para ele. E ele podia dizer, mas ele falou mesmo essa expressão que está na Escritura: mulher, o que eu tenho contigo? Tu sabes que eu não venho para isso? Mas ele fez. Ele transformou água em vinho para ter um benefício àquela festa de casamento. Você está vendo o que é vida? Ele fez, mesmo que ele sabia que qual o benefício desse, mas ele fez. Então, muitas vezes, irmão, você vê Jesus cedendo os seus direitos para um benefício. E assim é o que eu vejo na vida cristã hoje. Quando você sabe ceder seus direitos, viver a vida que Cristo quer que nós vivemos, ela está como se fosse o irmão Brando dizendo, ela está entre as linhas que estão escondidas. Não é aquelas coisas grandes, ela está escondida debaixo de uma camada que você pode ver Jesus Cristo se manifestando nessa camada, se você abrir seu entendimento espiritual. E olha aqui, ele vai dizer assim, escute bem aqui que ele vai dizer. Vou falando de Jesus, o nascer do sol. Observe, foi o primeiro grão de trigo de Deus que foi ressuscitado dos mortos. O primeiro grão de trigo de Deus, pelo poder vivificador de Deus. Separe duas coisas. Ele é o primeiro entre nós. Ele é o primeiro daquela espécie. Ele é o primeiro daquele modelo. Ele é o primeiro de tudo. Ele é primogênito de toda uma família. Ele chegou primeiro. Irmão, não chegou. Depois vamos ler João, João fala assim, ele era primeiro do que eu. E Deus me disse, quando vê o Espírito descendo sobre ele, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vê? Deus já tinha dado a João Batista a informação, como seria esse Jesus. Mas eu fico pensando, irmão, que esse Jesus era tão simples, tão humano, tão homem, que João Batista teve dúvida dele. Tão dúvida dele, falou assim, perguntou, vai e pergunta se ele é este homem. Apesar que ele já tinha visto, olha só o que está acontecendo aqui. Ele tinha visto a coluna, a pomba se manifestando sobre ele e descendo sobre Jesus. Mas a simplicidade dele era tão grande que teve até o profeta João Batista ter esta dúvida. Você está entendendo? Porque eu quero entrar em outro assunto que é de pior importância para a nossa vida cristã. Essa coisa que você vai escutar agora, em relação ao que eu quero mostrar para você, preste atenção, mas eu quero ler esse pedacinho antes, que ele vai dizer, o poder vivificador trouxe Jesus. Olha, tinha vivificado sua vida, ressuscitado dentre os mortos. Ele era a primícia daquela que dormia, a primícia, ele era aquele molho, e é por isso que eles tiveram que agir
movimentar aquele molho? Pois o primeiro que chegou à maturidade. Então o irmão Branco está dizendo assim, foi o primeiro que chegou a ser maduro. Agora, quando ele chega a ser maduro, o que você vê dentro da Escritura? Olha só o que você vê dentro da Escritura. Ele subindo o monte da transfiguração e a manifestação de Deus sobre uma nuvem sobre ele, e ele fica todo brilhante. E o que acontece? A voz fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque agora ele está maduro. Ele passou por um processo para amadurecer, para chegar a esse nível. E agora, irmão, ele é o estandarte, ele é aquela bandeira para todos os outros filhos do reino de Deus saber como você deve agir. Por isso que ele fala aqui assim, ele é a manifestação, ele é o molho movido para você ver quem ele é, porque sem exemplo, nenhum de nós chegamos àquele nível, e ele é o nosso exemplo, ele é o sol. Você começa a entender? Isso é importante você saber. Olha o que ele vai dizer aqui, Mas foi o primeiro que chegou à maturidade e foi acenado como memorial, memorial de ação de graça de Deus. Acreditamos que o resto deles viria. Quem é o resto? Somos nós. Viria. E foi um sinal. E hoje, por quê? Ele foi o primeiro filho de Deus a chegar à maturidade completa para estar com Deus. Ele foi arrancado da terra, acenado sobre o povo. Que lição gloriosa! Pelo poder vivificador de Deus. Agora, irmão, pense nisso. Por isso que você deve meditar como Jesus age, como Ele conduz. Está ali. Mateus, Marcos, João, Lucas. Você vai perceber como Ele conduz sua vida. E isso mostra para nós como Ele age nas ações, como Ele fica quieto em momentos importantes, como Ele diz a palavra. Isso Ele está dando uma referência, porque é esse molho que chegou à maturidade, Ele pode fazer isso. Quando Ele está fazendo isso, sabe o que Ele está dizendo, né? Vou dar um exemplo para você guardar no seu coração. Se lembra de José do Egito? Ele não teve um sonho? O sonho dele que as estrelas, tudo dobrava-se. Os molhos que eram os irmãos deles, o pai dele também, que era um molho, um feixe fechado, e ele também era um feixe, mas todos os feixes estavam ao redor assim, e todos os feixes se baixavam diante do feixe de José. Você está percebendo quem era esse José? Como Deus fez ele, levou ao Egito, fez ele tremendo, e todo o poder estava sobre José, porque ele era a manifestação de Cristo que viria, e ele teria que ser desse mesmo modelo. Você entende o que ele tinha que ser? Ele tinha que ter o mesmo modelo que Cristo. Então, lá no Velho Testamento, esse era o modelo que chegaria a Jesus Cristo. Todos os feixes teriam que se baixar a Jesus Cristo. Todos os filhos. Sabe por quê? Porque nós perdemos a herança. Você entende? O que você acha? Se José do Egito não fosse para o Egito e produzisse aquele trigo todo, a família tinha morrido no deserto de fome. Toda a família tinha morrido no deserto de fome. Não tinha chance para eles, porque não existia mais comida. Por ele ir no Egito, produzir aquilo, eles escutaram que no Egito tinha grão e eles vieram. Aí começa aquela história que você conhece de José do Egito. Então isso é importante você saber. O que você acha? José está morto. Jesus está morto. Você agora pensa, olha, a história ela se repete igualzinha, irmão. José está morto. Nos olhos deles estava morto, né? Mas quando eles se depararam com José, eles temeram José. E nós também a mesma coisa, irmãos, muitas vezes. Esse Jesus que você segue está morto?
ou Ele é vivificador da sua vida? Pense nisso também. E agora eu queria entrar nessa questão, irmão, que é uma questão importante também, que é quando você usa os benefícios, né? E eu quero ler uma mensagem do irmão Brana falando assim, ó. Portanto, irmão Brana está nos alertando que o que está por vir será tão humilde, tão simples, que muitos perderão, porque não tem o sinal. O sinal você já sabe, né? O sinal é ter o Espírito Santo. E, portanto, não ter a mente de Cristo, mas Deus dará graça aos humildes e abrirá o caminho para que vejam, ó. Sempre vai ser assim. O irmão Bruno sempre vai colocar esse ponto importante. Todos aqueles que são humildes, o que ele está querendo falar de humilde? Humilde é aqueles que reconhecem a palavra de Deus e se esforçam para viver aquela palavra. Ele não está falando de humilde da questão do mundo. Tem duas coisas diferentes. Eu recebo a palavra e sou humilde em reconhecer que estou errado e me humilho a palavra. É isso que o irmão Brando está falando. Ele não está falando daquela pessoa que é humilde lá, simplesinha, que está vivendo ali. Não, não está falando nada disso. Ele está falando do ser humilde em relação à verdade da palavra. É isso que ele está falando. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Mas Deus dará graça aos humildes e abrirá o caminho para ver. Ele vai dizer Tiago 4,6, mas ele dá mais graças. Por isso ele diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Isso é Escritura. Agora, por que o irmão Branda diz que vai ser tão grandioso, ele vai usar essa expressão, tão grandioso, e no mesmo tempo tão singelo que eles não vão ver? Olha aqui. Ele vai usar uma escritura para isso. Sobre os selos, né? Ele vai dizer, agora, olhe, João, o profeta, ele diz, vai e pergunta a ele, é realmente ele o único? Olha só a dúvida de João Batista, tão humilde até que o profeta perdeu isto. Meu mano diz assim, até que o profeta perdeu isso, porque Jesus era tão humilde que até o profeta perdeu isso. E ele vai dizer assim, diz, ele é o único ou buscamos outro? Agora, ele nunca lhe deu um livro para aqueles discípulos em Mateus. Agora perceba o que o irmão Branco está querendo colocar, irmão. Nós temos que estar atento a esse movimento que é o movimento do arrebatamento. Agora, isso tem que arder dentro do teu coração. Por isso que tem uma escritura, irmão, que sempre fala assim, né? Naquele dia do arrebatamento, naquele momento, estaremos igual Sodoma e Gomorra, ou igual Noé, né? Daí ele vai dizer, por que igual? Comprando, vendendo, dando-se em casamento, comendo, bebendo. Você vê toda uma estrutura que estamos vivendo nesse tempo. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que você não possa construir, eu não estou dizendo que você não possa comer, eu não estou dizendo... Mas vocês estão percebendo que há um movimento sobre isso na terra, desse jeito, para tirar a atenção. A atenção, lá também foi a mesma coisa. Eles estavam vivendo as suas vidas. Eles não queriam saber mais de Deus, da Escritura. Vai ter um dilúvio. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Eles não estavam querendo saber disso. E hoje, a gente sabe que vai ter um arrebatamento. Nós estamos querendo? Olha aqui. Terceiro selo, ele vai dizer assim, a Bíblia diz que tudo será tão grande naquele dia, olha só ele ampliando, nem todos, mesmo todos os lugares altos serão rebaixados, e todos os lugares baixos serão levantados, e todos os lugares ásperos serão aplanados. Ora, eu posso imaginar vê-lo falar fora pensando, João, a Bíblia ela impria uma coisa, irmão, que você diz,
todos os caminhos serão rebaixados, isso vai ser assim, assim. E vem João Batista, só aponta o cordeiro, fica 6 meses do ministério e perde a cabeça. Você já pensou quão simples isso é? É uma simplicidade que as pessoas não vê. E daí ele chega assim para Jesus: mas Elias não tem que vir? Elias já veio. Jesus chega a dizer assim, para ele, os discípulos: mas Elias não tem que ver? Elias já veio, e vocês não perceberam. Você está percebendo? Lá no passado, sobre João Batista, ele já está dizendo: Elias, João Batista já veio, e vocês não perceberam. E agora, o mesmo Elias, ministério de Elias, né? Vamos para frente. Eu só quero relatar isso para você entender o que está acontecendo. Olha essa mensagem que o irmão Bruno usou: orgulho. Interessante, né? Agora, como eu estava dizendo, o Espírito Santo escreveu na Bíblia, e está escrito de tal maneira que não há como um homem em sua concepção mental entender o que é. Olha a mensagem: orgulho. E agora vê o que o irmão Molanda está falando: que um homem normal, humano, não consegue entender o que está dentro na Escritura. Daí ele vai dizer: eu entendo, eu sei ler. Orgulho. Você captou o que o irmão Molanda está colocando aqui? Firme. Nenhum homem que não tenha o Espírito Santo, se ele não tem o Espírito Santo, ele não entende a Bíblia. Você precisa do Espírito Santo para entender a Bíblia. Por isso que ele usou a mensagem: orgulho. Isso é importante, irmão, porque a Escritura diz isso. Não é só o irmão Brana que diz, a Escritura diz: você precisa do Espírito Santo para abrir os teus olhos e saber qual é o reino de Deus. Então, olha que ele vai continuar dizendo: não importa quão bem você escreve, quão bem você pode juntar, é errado começar com ver, porque ele escolheu isso de olhos. Ele escondeu isso de olhos dos sábios, de prudentes, e é uma revelação espiritual. Isso é Escritura. Veja, os fariseus, os saduceus do dia do nosso Senhor Jesus, com eles tinham tudo planejado. Eles têm tudo planejado. Exatamente o ponto, como aquele Cristo viria, tudo mais. E quando ele veio vice-versa do que ele tinha descoberto, apenas para mostrar que ele é Deus. E foi. Ele veio ao contrário das Escrituras? Não, ele veio ao contrário das suas concepções das Escrituras. Mas ele veio exatamente da maneira que a Escritura diz exatamente. Olha só como é fácil enganar uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A palavra diz assim, ele é o rei, Jesus Cristo virá. O que você pensa humanamente? Um rei com roupa de rei. Você percebeu? Mas esse rei não vem como um rei. Ele nasce numa manjedoura, ele é fugitivo, ele entra na cidade depois com um burrinho. Rosana, né? Se lembra? Rosana, Rosana. Alguns daqueles entenderam e estavam rosana com as palmas. Você começa a entender? E isso, irmão, sempre Deus fez isso. É grandioso, mas no mesmo tempo é uma simplicidade que as pessoas não conseguem ver. A coisa é grandiosa, mas é na simplicidade que Deus trabalha. Olha aqui que ele vai dizer aqui, Ele não veio aqui. Deixa eu passar aqui, só um minutinho, mais à frente. Jesus Cristo, o mesmo, mas você sabe, ele nem sempre vem do jeito que pensamos que ele vem. Ele vem tão humilde. O povo tem tudo arrumado da maneira que eles querem que ele venha. Eu caminho sobre a humildade. E é aí que você encontra Deus. Então ele está dizendo assim, é sempre na humildade que tu vai encontrar Deus. Não é num caminho grande. Não é numa pompa. Nunca vai ser. Você tem que prestar essa atenção, porque Deus sempre desviou dos sábios, dos entendidos. Por isso que você tem que prestar atenção no como o Espírito trabalha, irmão.
E é aí que você encontra Deus. Os cientistas de hoje podem enviar um homem ao espaço, na órbita, e caminhar sobre uma folha de grama sobre a qual ele não conhece nada. Você percebeu? Eles mandam míssil, mandam nave, está querendo entrar em Marte, né? Tentaram chegar agora na Lua, aquela coisa toda, mas não conhece a grama que eles pisam. Porque será que eles conseguem fazer uma grama daquele tipo que tenha vida? Eles fazem uma grama sintética, que não tem vida, mas aquela grama ali tem vida. Uma grama que vocês andam ali caminhando quando vão fazer um exercício, né? No jardim ali, ou nas avenidas que tem aí, você bota o pé em cima daquela grama ali, aquela grama tem vida, aquela grama foi feita por Deus. E irmão, elas estão conectadas umas com as outras através da raiz. E a ciência comprovou, se alguém vai ali e queima essa folhinha daqui, ela vai passando informação para as outras que está tendo um problema lá. Você quer fazer? Olhe isso na internet. Você pega plantas que ela manda sinais informando que está tendo uma agressão nela e está acontecendo algum problema para outras plantas. Porque a gente não sabe a linguagem, mas a ciência chegou a esse nível de entendimento sobre as plantas. Na realidade mesmo, nós todos somos interligados, como ser humano, como natureza, como planta. Por isso que a Escritura vai dizer assim, aqueles que destroem a natureza serão destruídos. Ele afirma isso porque nós somos um conjunto. Nós não somos só uma coisa só. É só o ser humano. Não. Você faz parte da natureza, você precisa da árvore para produzir oxigênio para você respirar, você precisa da água para beber, você precisa dos alimentos, você precisa de todas as coisas, você faz parte desse ciclo de vida, irmão. Será que Deus não fez isso perfeito para funcionar? Olha aqui. E Ele está na simplicidade, e os homens não conseguem fazer uma grama. O irmão Bruno gosta de usar essa expressão, né? Você tem que se humilhar para conhecer Deus. Você tem que se humilhar para conhecer Deus. Você tem que se livrar de suas próprias ideias e simplesmente abrir o seu coração para Ele. Então Ele se fará conhecido. Aqui está o ponto, né? Essa é a parte mais difícil humana. E se eu posso conversar com você, sentar aqui, a gente sentar e imaginar nós aqui. Olha só, estamos em 15 pessoas ou mais, né? Cada um tem um pensamento sobre uma ideia. Cada um tem uma maneira de ver alguma coisa que de repente a gente possa colocar aqui. E você vai dizer, não, mas eu acho dessa maneira. E o outro vai dizer, eu vi desse jeito. O outro vai dizer, não, pode ser assim também. E o outro vai criar outra maneira de pensar. Agora, o que o mensageiro sempre falou nas mensagens? Não é o teu pensamento. Você tem que entender como Deus pensa. E esse pensamento que Deus pensa, que é o mais importante para a nossa vida. Agora você vai dizer, mas como eu vou saber o pensamento de Deus, irmão Arantes? Está dentro da Escritura. Está nas letras escritas. Será que Deus seria tão assim que deixaria? Não, está ali escrito, irmão. E agora, quando você entende esse padrão, você vive esse padrão, mas você precisa, para viver esse padrão de novo, a gente vai entrar de novo no mesmo caminho do Espírito Santo. Existe muita gente, irmão. Isso é triste que eu vou falar. É uma coisa triste. Eu quero tentar mostrar isso para você clareza. Eu tenho responsabilidade com vocês como igreja e tenho responsabilidade como Deus, né, em relação a que prego. Eu tenho que ter aval da Bíblia ou da mensagem para me falar sobre essas questões. Mas tem assuntos importantes para você saber, irmão, que o irmão Brano, ele também usa essas expressões e ele é muito duro. E muitas vezes ele foi muito mal compreendido por essas ações. É quando você parece ser uma coisa que não é. Vai pensar, você parece.
alguns pregadores do nosso tempo, homens tremendos, falam assim, parece que soa, né? Tem cacuete de crente, fala como um crente, veste como um crente, mas não é um crente. Sabe por quê? Porque tem que ter a vida. A vida faz a diferença. Não é a roupa que faz a mudança do crente. Ai, Moraes, não é a roupa? Claro, porque se eu tenho o Espírito, eu vou usar a roupa correta de um crente. Entendeu? Só que a igreja, a denominação fez o contrário. Ela, quando você entra, ela imprime que você tem que usar tal coisa, tem que agir dessa maneira, assim, e nem deixa a pessoa se encher do Espírito Santo. Está errado. O padrão bíblico sempre está lá em Atos 2,38. Arrependei-vos e recebereis o quê? O Espírito Santo. Daí você vai ver que a própria natureza da pessoa mudou, e ela agora ama as coisas do céu, e ela vai viver de acordo, e ela vai mudar a sua vida, porque aquilo ela ama ser assim, porque ela ama Deus. E isso é vida. Por que perdemos? Pense nisso, irmão, você que tem mais tempo da igreja. O que perdemos? Vou mostrar para você o que nós perdemos. Não estou culpando ninguém, hein? Não pense que eu estou culpando o pastor. Não estou culpando nada, porque isso é um sistema. Olha só, se você não é prudente e instrui erradamente, o que faz? Você afasta os filhos, afasta os netos, afasta a família, por causa, achando que está corretamente, numa doutrina cristã. E o teu filho não pode ser forçado a adorar a Deus, a tua filha não pode ser forçada a adorar a Deus. Tu não adianta forçar nada disso. Você tem que te dar liberdade para ela ter uma experiência com Deus. Daí ela vai vir e você nunca mais vai precisar disso. Você só vai orar por ela, vai agradecer, e ela vai produzir isso. Essa é a coisa mais importante que a igreja recebeu. Sabe o que ela recebeu? O Espírito Santo. Mas nós ainda estamos com aquela coisa assim, ó, não, é assim, tem que ser assim, tem que viver assim. A gente era assim, irmão. Olha, era a maior tristeza. Aquilo foi uma tristeza. Aquilo ali foi falta de conhecimento, falta de amadurecimento, e nós perdemos a batalha nessa guerra. Agora estamos numa batalha que temos que lutar para não perder. É receber o Espírito Santo para produzir filhos e filhas de Deus, irmão. Pense nisso, pode pensar nisso. Você vai ver dentro do Evangelho, você vai ver da mensagem do irmão Brana, você nunca vai ver o irmão Brana forçando nada. Vou dar exemplos simples. Billy Paul, eu vou casar, pai. Não faça isso. O carro está aqui, ó. Da mesma maneira que o irmão Brana gostava de lavar o carro dele. Ele continuou. Ó, não faça isso. Tu acha que ele se estressou? Tu acha que ele pegou, vem cá, meu filho, não sei o que eu já te falei, pá, entra. Não. Aí que está a coisa. Billy Paul pagou o preço? Pagou o preço. Por não respeitar o pai, pagou o preço. É outra coisa, você vai ver a história contando o que acontece, depois ele... Irmão, isso é importante nós saber. Ó, vamos tentar, vamos colocar, não vou colocar mais próximo isso aqui, porque senão fica meio triste, né? Mas vamos colocar com Ló. Olha só o que acontece com Ló. O irmão Branda diz que Ló é um crente apostatado, que está dentro da cidade. Um crente, olha só, um cristão, um crente apostatado, que vive em dois mundos, misturado, que teve que descer 2 anjos, sacar, não por causa da vontade dele, não, sacar, porque quando tu está apostado, você não vem, teve que 2 anjos ir lá, sai, vai embora com a tua família, vai ser destruído. E você vai ver o irmão Brando explicando coisas importantes aqui, irmão, olha só, ele sai da cidade, ele vai,
Você sabe que a mulher olha para trás porque ama aquela cidade, gosta daquilo que vive, ela vira uma estátua de sal e continua. Entre o filho, entre ele e as filhas, acontece todo um problema, porque da questão não é dos filhos, não, da questão é dele. É isso que eu quero explicar para você. Toda uma ação tem uma reação na vida. Agora, Deus tem misericórdia? Deus tem misericórdia. Você vai ver Davi, Deus abrindo a misericórdia para ele. Quando nós se arrependemos, sempre teremos misericórdia. E outra, a misericórdia de Deus não é como a dos homens. Aí que eu quero que você aprenda outra coisa. Eu digo assim, tenho misericórdia daquela irmã, comecei, eu fiz errado, tudo bem, eu tenho misericórdia. Mas primeiro você tem que resolver isso, tem que acertar isso, tem que resolver isso, daí pode fazer isso. Não. Deus, quando faz isso, Ele, como fosse assim, que Ele viu que o teu coração se arrependeu, Ele nem mais vê isso, Ele nem sabe disso, e a primeira coisa que Ele pode fazer, Ele te abençoa na hora. Você faria isso? Você faria? Olha só o que aconteceu. Você analisa o que Davi fez. Ele matou um homem de Deus que servia no exército dele, que era fiel, e tomou a mulher dele. O que esse homem merecia fazer? O que Davi falou? Esse homem deve morrer. É isso que ele falou. Mas quando Davi se arrependeu, casou com ela, Deus abençoou o casamento e deu Salomão. Está vendo o que Deus é? É nós que temos um problema nessa condição, irmão. Nós temos alguns problemas que a gente deve entender. Arrependimento é arrependimento. Eu não vou questionar mais nada disso, eu não vou ver mais isso, eu vou olhar para outra maneira e vou arrepender-se. Deus te abençoe, meu irmão. Siga a jornada. Deus está contigo, porque eu sempre vi, e dentro da Escritura está assim, irmão, que arrependimento, olhe bem que eu vou falar para você, arrependimento vem de Deus. Sabia disso? Arrependimento vem de Deus. Eu, como homem, como é que eu vou me arrepender? Um pecador cheio de falha. Quando o arrependimento vem, Deus, o Espírito Santo, toca no teu coração e te aperta. E quando tu aperta, por que Davi é segundo o coração de Deus? Você entende por que Davi é segundo o coração de Deus? Alguém entende por que a palavra assim, mas Davi fez tanta coisa errada, agiu de tanta maneira, mas por que é assim o coração de Deus? Porque quando ele ouvia a palavra de Deus, quando aquela palavra batia no ouvido dele, descia no coração, ele dizia assim, estou errado. Sabia? Ele não ficava não, estou errado. Assim, irmão. Ele já dizia, estou errado, quero acertar, quero alinhar, quero resolver. Tu vai ver o processo ali, que ele está ali escondendo, daí chega o profeta, que é a palavra de Deus. Você percebeu? O profeta chega e diz, conta a história, mostra para ele, esse homem deve morrer. Daí o profeta fala assim, não vai morrer, vai acontecer isso, mas não vai morrer. Daí Davi entra em pranto. Você vai ver no Salmo, ele entrando em pranto. Ele vai falar que ele nasceu em iniquidade, né? Ele vai falar da condição da vida dele. Ele vai falar que e vai dizer assim, Senhor, me restaura. Ele não está falando que perdeu a salvação, ele está falando restaura o gozo da salvação. Ele vai abrir pontos importantes. Irmão, quando você falhar, quando você fracassar, quando você errar, não é que você perdeu a salvação, não. O que Davi falou? Senhor, renova o desejo, o prazer da salvação em meu coração. É isso. Amém? Estamos finalizando. Os irmãos podem vir para frente. E só vou finalizar com um pedacinho aqui sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria ler esse pedacinho para você. Antes de finalizar, irmão, eu tenho um monte aqui, né? Mas escute bem o que eu vou falar para você. A gente está na última era. Existe
a era que a chuva caiu nesse ministério aqui, irmão. A chuva temporã e a seródia. Essas duas chuvas vão cair nesse ministério. A chuva seródia é uma chuva de ensinamento. Então, essa chuva já caiu no ministério do irmão Brana, é uma chuva de ensinamento. Agora, o que falta agora? A chuva da colheita, que é a chuva que vai finalizar aquela plantação que já está quase madura. Daí cai essa chuva que ele chama chuva da colheita. E tudo quando se fala de chuva, irmão, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso refrigério. Não sei se eu quero que você grave uma coisa aqui, para você não esquecer. Se você pegar isso e guardar isso e sair daqui com isso aqui, já vou estar feliz. Olhe bem, o Espírito Santo é a chuva que cai. Irmão, nessa era que nós estamos vivendo, dentro da igreja tem muita tristeza, muita mágoa, muito orgulho, muitos problemas, muitas coisas. A chuva da colheita, ela faz o quê? Refrigerar a árvore. Ela faz aquelas folhas abrir e ela gerar um vento refrescor. Por isso que nós precisamos da chuva da colheita. Irmão, o irmão Brana vai dizer que aquele espinho lá no cacto foi falta de chuva, foi falta do Espírito Santo. Era uma folhinha bonitinha, tenra, mas ela foi enroscando, e ela agora começou a ficar pontuda, e ela começa a espetar as outras pessoas, irmãos, espetando um irmão com o outro, porque antigamente era uma folhinha, era tenra, podia bater, era macio, mas por não receber a chuva da colheita, ficou dessa maneira. É isso que o irmão Brana vai ensinar. Por isso que nesse final do tempo, precisamos disso, irmão. Pense nisso, para nós ficarmos terros, macio, amorosos uns com os outros. Amém?